Não é pecado fazer consórcio, mas é pecado investir em consórcio. Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje a gente vai falar de operação de crédito. As operações de crédito, que são os consórcios, os leasing, os financiamentos, eles não são nenhum pecado você usar isso aí. Então, você fazer um financiamento não é nenhum problema, desde que você tenha colocado na ponta do lápis que se é vantagem realmente você fazer esse tipo de operação, né? Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque tem muito colega médico que mesmo sem necessidade de fazer esse tipo de operação, faz. Eu fiz já? Claro que já, né? Então eu vi que eu nem precisava na época fazer isso aí, mas achei que tinha que fazer, porque tinha que fazer um consórcio, tinha que financiar um carro e nem precisava disso. Mas a lábia do pessoal das vendedoras é tão boa que eles só vão te mostrar maravilhas, né? Eles nunca vão te mostrar o caminho ruim. Claro, o papel deles é esse, é vender o produto. E você nunca vai falar negativo do que você vai vender. Sempre você vai vender bom, né? A sopa que emagrece, tal coisa assim, cabelo ficar bonito, com shampoo tal. Na verdade, sempre a gente fala o que é bom, tá? Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Tem muita gente que pensa que, por exemplo, fazer consórcio investimento, eu conversei com um amigo meu, sempre dou exemplo de médico, que a gente está tudo junto, né, em plantão, em consultório, operando. E aí, ele perguntou para mim sobre investimento, como é que tá, esse negócio da bolsa caindo. Aí eu expliquei para ele mais ou menos de qual investimento que você tem. Aí ele disse, olha, eu tenho renda fixa, um CDB, tenho um PGBL, uma coisa assim, e eu tenho investimento em 2 consórcios. Aí, pô, aí foi eu, né? Falar que consórcio é investimento, aí tem que parar. Não, aí já não é. Não é pecado fazer consórcio, mas é pecado investir em consórcio. Não tem como. E é isso que a gente vai conversar agora. Não esquece de clicar lá no curtida lá, se inscreve no canal, ativa o sinetazinho, ajuda a gente aí a divulgar, tá ok? Eu estou gravando hoje aqui em casa, aqui as crianças, graças a Deus, estão dormindo bem, é à noite, hoje é dia 2, né? Dia 2/6. A minha esposa está lá no andar de baixo estudando, então eu estou nessa paz celestial aqui. Só onde eu moro que passa muita moto e tem um delivery aqui perto, de vez em quando eles fazem uns barulhos, aí vocês vão ouvir aí no vídeo. Então, pessoal, para a gente falar primeiramente de operação de crédito, a gente tem que falar em juros, tá? É bem aí nesses juros que eles conseguem pegar a gente, tá? Existe basicamente 3 tipos de juros. O juros nominal, que é o juros aparente, é aqueles juros que você contrata no momento de realizar a operação. Aparente porque é o que lhe mostra. Então, você vai lá, vai fazer um empréstimo e ele diz que esse empréstimo vai ser 8% ao ano. Aí você pensa, 12 meses, beleza, menos de 1%, né, ao mês, tá muito bom. Só que não é esse juro que vai ser cobrado, tá? Esqueça esse negócio. Quando ele fala ali, é o juro nominal. O outro juros que tem é o juro efetivo. Esse sim, quando você for lá, que ele falar no juro, você vai perguntar, mas vem cá, esse é o juros nominal, né? Que você está me falando. Me mostra o juro efetivo. Você vai pegar a pessoa bem aí. O efetivo está incluso nele o quê? As comissões, as taxas, os prêmios, os possíveis descontos. E ainda tem um terceiro juro, que é o juro real. O juro real é aquele que ainda está embutido uma possível insuflação da inflação. Se a inflação der negativo, ele pode até ser negativo. No Brasil, a inflação nunca vai ser negativa. Geralmente, aumenta. Então, são esses 3 juros que você tem que ver. O nominal, que é o aparente, eu não estou dizendo o aparente, é o que ele vai te mostrar. O efetivo e o real. Então, sempre que você for contratar uma operação de crédito, veja o juro efetivo, nunca o aparente. Que é aí que está a armadilha. É aí que ele te conquista. Porque você vai dizer, não, 8% ao mês, se eu
botar numa operação ali, eu pego 9%, ainda fico com 1%. Não tem, tá, pessoal? É muito difícil o investimento que você vai fazer seja maior do que o que ele vai te cobrar, porque ele está te cobrando o juro efetivo e não o nominal. Então, para a gente entrar agora nas 3 modalidades de operação de crédito, que é consórcio, financiamento e leasing, pega bem esses conceitos aí de juros, tá? Qualquer coisa, eu tenho uma aula no YouTube que eu falo mais disso, mas a aula lá anterior, dá uma olhadinha nesses 3 tipos de juros. Então, vamos falar primeiramente do mais comum no Brasil, que é o financiamento, né? O financiamento é quando você adquire um bem ou serviço sem que você tenha o dinheiro. Uma instituição vai lhe ceder o dinheiro e você vai pagar o juro por isso. Então, sempre vai ter juros, tá? E só falando em juro, eu deveria ter falado lá na frente nos tipos, o que é o juro? É a expressão percentual da exigência de uma remuneração. Vou já explicar. Juros é assim, eu preciso de R$100, você me empresta, mas você exige 1%. E eu vou lhe pagar daqui a X dias com 101. Então, é o preço do dinheiro, é o preço que eu paguei para usar o seu dinheiro. Então, juros sempre vai ter. Ninguém vai lhe emprestar dinheiro de graça, só pai e mãe, que quando você vai pagar, ele nem quer. Alguns ainda, né? Então, não tem almoço grátis aqui. Você pediu um financiamento, você vai pagar juros. Então, financiamento, você adquiriu um bem ou um serviço. Essa é a diferença de financiamento para empréstimo, não é a mesma coisa. Empréstimo, você pegou um dinheiro de um banco, mas você não adquiriu um bem ou serviço. É o famoso tapa-buraco. Você pegou o dinheiro para pagar uma conta, pagar alguma coisa. Não existe um bem que esteja em jogo aí. Então, fiz um financiamento para pagar um carro. Fiz um financiamento para pagar uma casa. Adquiri uma casa. Já o empréstimo, não. Empréstimo é o famoso tapa-buraco. Esse você tem que evitar de qualquer maneira, porque é o que tem, geralmente, o que tem maior taxa de juros. Porque o empréstimo, ele não tem o bem como garantia. Você, às vezes, geralmente, eles exigem um bem seu como garantia, mas os juros é muito alto. Já o financiamento, não. O próprio objeto de financiamento serve como garantia, por exemplo, o imóvel, né? E aí é o que a gente vai falar. Quais os tipos de financiamento que tem? Vamos lá, o primeiro é o crédito direto ao cliente. É aquele financiamento que você vai no banco, o banco lhe empresta o dinheiro, você deixa um bem em garantia, geralmente os juros são mais altos, então você tem que evitar ao máximo esse crédito direto ao cliente. Loja também exige, algumas lojas você vai e diz, ó, você tem um crédito pré-aprovado aqui de R$1.000. Isso é um crédito direto ao cliente. 1.000 mais alguma coisa. A loja que vai emprestar, você vai pagar juros, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário é aquele que geralmente a gente faz. Eu tenho financiamento imobiliário, né? Então, você tem que pesar muito se é vantagem pagar o financiamento imobiliário ou guardar o dinheiro e adquirir o bem. Como geralmente é um bem muito caro, às vezes é muito difícil você guardar o dinheiro para comprar o imóvel. A modalidade brasileira é financiar. O financiamento imobiliário no Brasil, ele é feito pelo sistema financeiro habitacional, tá? Então, sempre você vai pagar seguro. São 2 seguros que você vai pagar. É o MIP, tá? Que é por morte ou invalidez permanente, e o DFI, que é pelo danos físico ao imóvel. Então, esses seguros sempre vão estar embutidos. Caso o mutuário venha a falecer ou ficar inválido, o imóvel é quitado, tá? Pelo seguro. Tem taxa de administração, tem juros, tem tudo isso. Então, sempre quando for fazer um investimento em imóveis, pese bem se é vantagem, tá? Às vezes a pessoa já tem um imóvel, é melhor guardar um pouquinho, vende seu imóvel, junta com esse, compra à vista, é mais vantagem. A operação de penhora é aquela que você vai no banco, deixa alguma coisa penhorada, joias, né? E recebe dinheiro. É outra modalidade, tá? Outro é o crédito rotativo. Cuidado com o crédito rotativo, é o famoso cheque especial, né? São os juros maiores que existem no Brasil, tá? Houve uma pequena mudança agora,
mas ainda é muito alto. O cartão de crédito é um tipo de crédito também. O cartão de crédito não é um vilão, tá? Do contrário, ele pode até lhe ajudar muito, porque você tem um controle do que fez. O grande problema do cartão de crédito é quando você perde o controle dele, tá? Evite de qualquer maneira parcelar, tá? Nunca faça isso. Sempre pague à vista as suas faturas. Você parcelar cartão de crédito, você vai cair num ciclo vicioso, uma bola de neve, e é muito difícil sair dele. E por último, o cheque rotativo, que é muito comum para funcionário público, pessoas que têm uma renda mais estável, né? Carteira de emprego de carteira assinada, que aí já é descontado direto no pagamento. Esse é o que tem o menor juros de todos. Hoje em dia a gente vê muito aposentado até o pescoço, né? Com esse consignado. Policial militar, bombeiro, esse pessoal que trabalha em rede pública, tem gente que está muito endividada. Então, também tem que ter muito cuidado com isso aí. E vamos lá, o financiamento que eu acabei de falar, pessoal, cada um tem uma política diferente. E se a gente fosse falar aqui de cada um, vai dar 2 horas de vídeo, não tem como a gente conversar. Então, eu falei do financiamento, mas para ter cuidado. Vou dar um exemplo meu. Em 2011, eu dei um carro para o meu pai de presente. Dei R$1 de entrada e financei o resto. Olha o imbecil. Eu podia pagar à vista. Eu não tinha essa ideia nenhuma. Eu paguei esse carro quase o dobro do valor dele. O cara da loja, um papo bom. Eu não conhecia nada nessa época. Eu investia da seguinte maneira. Chegava no banco e dizia, coloca naquele de 6 meses. Hoje que eu vim descobrir agora, né, que é um CDB. Né, um CDB de uma carência de 6 meses. Então, em 2011, eu não tinha esse conhecimento. Não tinha feito aposta, não tinha feito curso de financiamento, nada. Então eu paguei R$1 de entrada e paguei 2 carros depois. Achei isso o máximo, né? E na mesma época eu comprei um para mim. Eu tinha um carro e pagava um consórcio de uma Hilux. Dei o lance, eu nem fui sorteado, eu dei o lance e tirei ela. Quer dizer, se eu pagasse, guardasse esse dinheiro e pagasse à vista, economizava muito, economizava quase meia Hilux. Então o consórcio o que é? É um grupo de pessoas físicas que se unem, botam o dinheiro tudo numa cesta para se autofinanciarem. Eles não vão pedir de alguém, vão autofinanciar para adquirir um bem ou serviço. É muito comum aqui consórcio de moto, consórcio de terreno, consórcio de casa em praia, carro, caminhão, trator, essas coisas todinho. Então, eles não vão pedir de ninguém, diferente do financiamento que você pede para a instituição financeira. O consórcio não é pedido, o dinheiro é do próprio grupo, tá? Só que alguém tem que administrar isso aí, e aí que é o problema do consórcio. Aí vem a desvantagem. Você vai pagar taxa de administração, você vai pagar um seguro, uma parte desse dinheiro vai para um fundo de reserva. Outra desvantagem, a incerteza de quando você vai adquirir o bem. Então, se você tem pressa de adquirir, o consórcio não é uma boa. Se você tem pressa e não tem o dinheiro, o financiamento, melhor do que o consórcio. Se você não tem pressa e não tem o dinheiro, consórcio é melhor. Agora, se você tem o dinheiro, tanto faz ter pressa ou não, paga à vista, que é o melhor de todos. À vista, sempre você manda, tá? Vantagem tanto do financiamento quanto do consórcio é o FGTS. Pode usar o FGTS para amortizar lá. Vamos para a última forma, que é o leasing. Aí que é a diferença. Alguns anos atrás, quando eu não tinha conhecimento nenhum, eu pensava que leasing, a diferença de leasing para consórcio era o seguinte: leasing paga menos juros. Desculpa, financiamento, né? Leasing para financiamento. Qual a diferença de um para o outro? Se eu recebo o carro na hora, uso, pago. A diferença é que um paga menos juros. Só isso. Não é, tá, pessoal? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Se fosse assim, se o leasing pagasse menos juros, ninguém ia financiar mais nada. O financiamento propriamente dito deixaria de existir. Não é, o leasing, na verdade, é idêntico a um aluguel, tá? E aí eu, quando li isso pela primeira vez, hoje é muito comum, né? Que já há uns 3 anos que eu estudo isso. Então, isso aí ficou meio estranho para mim. O leasing, na verdade, é um aluguel, tá? Você usa o bem ou o serviço e no final do contrato você pode adquirir esse bem, devolver para a empresa, né? Ou refazer o contrato, tá?
Ficou estranho, mas vou já explicar. Existem dois tipos de leasing. O financeiro, que é esse mais usado no Brasil, é aquele que você tem o objetivo de adquirir o bem. Um carro, eu vou lá, começo a pagar esse carro, no final de 2 anos eu posso ficar com esse carro, o meu objetivo é ficar com esse carro e eu posso ir até quitar depois de 2 anos. Tá. Por que eu falei 2 anos? Porque sempre o leasing, antes de 2 anos, você não pode quitar. Você tem que ficar pagando parcela a parcela. Não tem como amortizar. Depois de 2 anos, você quiser, quita e acabou essa forma de crédito. Esse é o leasing financeiro, muito comum no Brasil, pela gente que mora em cidade e tal. O operacional, ele é muito comum até nos Estados Unidos, e é muito comum em quem aluga máquinas de indústrias, máquinas pesadas, tipo trator, retroescavadeira, mobiquete, essas máquinas aí. Ele é usado com fim puramente operacional. Então você, entre aspas, aluga esse equipamento. No final da sua operação, você devolve para a empresa. Então, leasing é semelhante, entre aspas, né, a um aluguel. Então, o objetivo dessa aula, pessoal, principalmente para vocês médicos, e essa aula eu fiz praticamente voltando para médico, é o seguinte: eu sei mais ou menos quanto o médico ganha. Alguns ganham. O lastro é esse aqui, né? O lastro, a variação mais ou menos é esse. A banda que a gente ganha é aqui. Tem uns que ganham muito mais, tem uns que ganham muito menos. Mas a gente geralmente ganha X mil reais por mês, né? Em nenhuma hipótese quase, eu considero, tirando o de imóveis, que nenhum outro tipo de financiamento é vantagem para a gente. Hoje eu não financio nada, hoje eu não compro nada de crédito, nada disso. Eu junto dinheiro e compro à vista. Aí o cara diz, mas eu não tenho a disciplina. Tem sim. Você não tem a disciplina de todo mês pagar o consórcio? Pagar o financiamento? Por que você não tem a disciplina de guardar esse dinheiro e comprar à vista? Então, e por que eu digo isso? Porque nunca o juro que vai ser cobrado de você lá no financiamento, no lease e no consórcio são as taxas, ele nunca vai ser menor do que o que você está investindo, tá? Ele sempre vai ser maior, você sempre vai pagar mais. Então, qual é o meu objetivo nesse vídeo? Tenha disciplina, mesmo que você tenha de pagar o carnezinho do consórcio, põe no banco todo mês esse dinheiro, numa renda fixa. Não é preciso você ser tão agressivo com uma variável. Vai para uma renda fixa, tesouro direto, CDB, um investimento bem conservador, que tenha bastante liquidez. Vá guardando esse dinheiro. Não se empolgue em fazer consórcio de carro só porque lançou um carro novo, porque o carro está cheirando, eu já quero comprar esse mês, fazer financiamento. Não faça isso. Guarde o dinheiro, quando lançar o carro, você vai lá e compra à vista. Então, por que eu digo isso? Porque eu sei o quanto você ganha. Tem como você fazer isso. Não estou falando de uma pessoa que ganha um salário baixo, às vezes ele tem que se submeter a isso. Você não, você médico, não tem por que se submeter a isso. Eu digo que eu já fiz, como eu falei anteriormente, consórcio e leasing, né, sem precisar. Com dinheiro no banco, rendendo nada, e eu fiz o leasing, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Então não faça. Seu dinheiro está lá na poupança. Se você tiver que comprar alguma coisa, tire esse dinheiro e compre à vista, porque o juro do teu financiamento vai ser pelo menos umas 4 ou 5 vezes maior do que o teu rendimento. Um abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.